Quero cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura de um texto da palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 49. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Aleluia. Bendito e soberano Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento tão precioso que o Senhor nos dá, aos hinos da harpas que foram entoados, Senhor, aos testemunhos aqui contados. Ah, Deus, o nosso coração se alegra, porque o Teu Espírito conduz esta reunião. Continua assim, Senhor, falando conosco aos nossos corações. Amém. Aleluia. Podeis sentar adorando a Jesus. Que momento precioso, irmãos. Eu confesso para vocês que senti a graça de Deus tão grande hoje em meu coração, ao ouvir esses belos testemunhos que edificam a nossa vida, edificam a nossa alma. E eu estava ali lembrando de alguns momentos também que fui agraciado por Deus. Eu quero resumir bem aqui. Esse testemunho aconteceu no ano de 2013. Eu fiz uma viagem, a Marisa ainda era pequena, tinha uns 3, 4 anos. Eu agendei uma consulta ali em Recife. Nós agendamos com um médico ali em Recife. E preparamos toda a viagem. E eu fui na frente para ver todo o local onde nós íamos ficar hospedados. E depois a Mara seguia com ela no voo seguinte. E quando eu entrei dentro daquela aeronave, eu comecei a pedir para Deus algo. Ali orando e conversando com Deus naquele voo, eu disse: Senhor, eu estou indo a um lugar que eu não conheço. Os meus pés nunca pisaram nesta cidade. E o Senhor conhece e sabe a necessidade da minha ida até esse lugar. E eu te peço que o Senhor envie alguém para me orientar, para me conduzir a um local, a me informe mais sobre este endereço, sobre esta cidade. E assim foi a minha oração naquele voo. E quando aquela aeronave pousou, e eu desci daquela aeronave, e quando eu estava na sala de desembarque saindo, e eu olhei um senhor com os cabelos brancos, com as mãos assinalando de fora em minha direção. Só que a gente pede tanto milagre, e quando o milagre chega, a gente fica em dúvida: será que é verdade? E naquele momento eu fiquei um pouco em dúvida. Eu abaixei a cabeça e fui saindo. Quando eu levantei novamente, ele assinalava com as mãos. E quando eu saí da sala de desembarque, eu olhei para ele, cheguei próximo e disse:
é comigo que você está falando. Ele disse: é você mesmo que eu estou chamando, me acompanha. E eu acompanhei aquele senhor, e ele me levou, estava em um carro, um Siena prateado, abriu a porta, colocou a minha bolsa, e eu querendo perguntar quem ele era, falar um pouco dele. Ele disse: não, entra aqui no carro, que aqui a gente conversa. Entrei, sentei, ele seguiu, e lá ele foi me contar quem ele era. E ele me disse um resumo da sua vida. Ele me disse: eu já evangelizei esta cidade. Recife, eu acho que é 3 vezes maior que Belém. E ele me disse: esta cidade eu já evangelizei rua por rua. Aleluia, aleluia. E o Senhor me enviou aqui para te buscar. E ele parou no meio da avenida, fez uma oração, seguiu viagem e me levou a um hotel e disse ao gerente daquele hotel: cuide desse rapaz, cuide dele. E então entregou aquela hospedagem, fiquei naquele hotel, e aquele senhor cuidou muito bem de mim. Teve uma atenção ali muito próxima, que me alegrava. E aquele rapaz, aquele senhor, o retornou e me disse que a missão dele era aquela. Aleluia. O Senhor está conosco, irmãos. Quando o irmão estava falando sobre a oração, aleluia, sobre o nosso particular com Deus, é o que o Senhor quer de nós, é ouvir, aleluia, a nossa voz, é ouvir o nosso clamor, aleluia. E eu creio que o Senhor tem muitas bênçãos para entregar a esta igreja. Continue orando, continue clamando ao Senhor. Este texto, ele é um texto que ele narra um momento em que um homem está desesperado. A Bíblia fala que Jairo, ele era um homem que ele estava sob o comando de uma sinagoga, era um homem líder de uma sinagoga. E este homem agora está desesperado, e ele vai à busca de ajuda. E quando Jesus está chegando, sendo recepcionado pela multidão, Jairo agora chega diante do mestre e diz: Senhor, a minha filha, ela está morrendo. A minha filha, ela vai morrer. E eu vim aqui buscar um milagre. Eu vim buscar uma palavra, eu vim buscar uma solução. E Jesus continua a sua jornada junto à multidão. Veja que Jesus, naquele momento, ele continua a atender aqueles que com ele estavam. Aquela menina, a Bíblia fala, historiador Lucas, ele narra e detalha com muita propriedade, que aquela menina, ela ia fazer 13 anos, tinha 12 a 13 anos, aleluia, tinha 12 anos, e aquela menina agora estava morrendo. A Bíblia não detalha a causa da sua enfermidade, mas ela estava morrendo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E ao meditar neste texto, a sequência e o andamento desta narrativa, um outro milagre nos surpreende, porque quando Jesus, ele está em movimento, ele está andando, uma mulher também aflita, e estava já há 12 anos, sofrendo com sangramento, prestes a morrer, não tinha mais força, não tinha mais vigor, mas no momento em que Jesus o passou naquele lugar, ela reagiu, quem sabe, colocou em si mesmo a força que tinha, para alcançar aquela oportunidade, para alcançar aquele momento. Aquela mulher há 12 anos, sofria daquela enfermidade, aleluia. 12 anos para os judeus, é uma data muito importante,
porque simboliza um novo ciclo. Os judeus levam muito a sério e tratam muito a sério esta idade, pois os seus filhos, 12 a 13 anos, começam então a estudar os 613 preceitos da lei, aleluia, como símbolo de maturidade. E neste momento, ao ouvir, e ao ver, e ao meditar neste texto, vimos aqui o símbolo de 2 períodos, de 2 tempos. A menina tinha 12 anos, a mulher que toca na orla de Jesus também sofria há 12 anos. Mas o que tem em comum nesses 12 milagres, aleluia, aleluia, o fim de um tempo e um começo de um novo tempo, o fim de um choro e o começo de um riso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aquela mulher, quando tocou na orla de Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou, aleluia, e perguntou aos seus discípulos: alguém me tocou? Alguém tocou nas minhas vestes? Pedro olha para Jesus e os demais diz: Senhor, a multidão é muito grande, as pessoas te apertam, e não vamos saber quem te tocou. E o Senhor assim os pergunta: quem me tocou? Aleluia. Só que Jesus disse assim: esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente, porque quem me tocou, aleluia, estava com a fé ativa, e estava com uma certeza tão grande de milagre, que arrancou de mim virtude, aleluia, arrancou de mim virtude, e eu senti que de mim saiu poder, aleluia. Não basta somente orar, não basta somente pedir, aleluia, tem que ter fé para alcançar milagres. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para uma lição extraída deste texto. Aleluia, porque Jesus está indo à casa de Jairo. Jesus está descendo à casa de Jairo. E veja bem que Jesus, ao chegar na casa de Jairo, junto com os seus discípulos, a Bíblia diz desta forma, no versículo de número 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salvo, aleluia. Jesus dá uma palavra de conforto ao coração de um homem que a esperança já tinha ido embora, porque alguém diz a ele: não perturba mais o mestre, porque a tua filha já morreu, aleluia. Mas Jesus estava descendo no endereço de Jairo, aleluia. E eu não sei o que você tem colocado na sua agenda para que o Senhor venha fazer nesta noite, nesta semana, ou esses dias, aleluia. Mas se você ainda crê em milagre, se você ainda crê que Deus faz o impossível, aleluia, eu creio que o Senhor está descendo na direção da tua casa. Eu creio que o Senhor está descendo na direção da tua família. Eu creio que o Senhor está descendo na direção da tua roça, do teu empreendimento, aleluia, do teu emprego, aleluia. O Senhor Jesus, aquele que cuida de todos os detalhes da tua vida, da tua casa, que ouve a tua oração, Ele está indo ao teu endereço, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas veja bem, Jesus chegou na casa de Jairo. E aqui eu aprendo uma lição com Jesus. Aleluia. Aqui eu aprendo uma lição com Jesus. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam,
E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Aleluia. Jesus chegou no meio da multidão que estava ali, já se concentrando para o velório. E Jesus olha para Jairo, olha para a mãe e diz: não chore, esta menina não está morta. A menina não estava mais respirando, porque eles já estavam chorando e dando por morta. Aleluia. Mas quem estava chegando na casa de Jairo era a vida. Quem estava chegando na casa de Jairo era a solução. Quem estava chegando na casa de Jairo era aquele que é dono da vida. Aleluia. É aquele que resolve os nossos problemas. É aqueles que controla a nossa ansiedade. Ainda que as autoridades, ainda que o adversário lute contra a nossa vida, lute contra a nossa família, lute contra a nossa casa, determine uma sentença contra a nossa propriedade, mas em nome de Jesus de Nazaré, você que está aqui nesta noite, espere em Jesus, conte com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Só que tinha um outro público naquele lugar. Aleluia. Tinha gente que acreditava em milagre. Tinha gente que estava ali para dar um apoio à família. Mas veja bem o que diz o versículo de número 53. E riam-se dele, sabendo que a menina estava morta. Veja bem, irmãos, dobre a sua atenção para cá neste momento, pelo amor de Deus. Havia pessoas que estavam na casa de Jairo, e quando Jesus chegou e disse que a menina não estava morta, eles começaram a sorrir. Aleluia. Mas veja o que foi que Jesus fez. Jesus disse assim: peça para eles saírem aqui deste ambiente. Aleluia. Esses que estão sorrindo aqui, aleluia, parece que são teu amigo. Eles que estão sorrindo aqui, parece que estão na tua casa, querendo te dar um apoio pelo que está acontecendo, pelo que está acontecendo com a tua filha. Aleluia. Mas Jesus diz assim: não, esses que estão sorrindo dentro da tua casa não são dignos de ver ou de estar presente no que vai acontecer. Aleluia. Tem muita gente, irmão, querendo nos tirar da presença de Deus dentro de casa. Tem muita gente dizendo que é amigo, mas quer chorar, aleluia, mas é luto dentro de casa, aleluia. Mas Jesus está dizendo aqui, aleluia, através desta palavra, através deste ensino, aleluia, que para acontecer o milagre, para que seja realizado o milagre, é preciso que este público fique lá de fora, aleluia, fique lá de fora, porque eles só vão ouvir o resultado, mas eles não vão ver o milagre que Jesus vai fazer. Aleluia. E eu estava meditando nesta palavra, irmão Paulinho. Eu pensei, meu pensamento foi aqui, nesta briga que está travada aí, né? Essa perda que está prevista aqui nesta região, quase 400 famílias, né? Aleluia. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que isso não vai proceder. Aleluia. Aleluia, isso não vai proceder, porque nós servimos um Deus que Ele é advogado e é justo juiz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, porque tem pessoas que estão rindo, tem pessoas que estão rindo, tem pessoas que estão torcendo para que isso aconteça, aleluia, mas Jesus está trabalhando pela causa de muita gente aqui em Bom Jesus do Tocantins, e muitos testemunhos serão contados. Eu creio em nome de Jesus.
Aleluia. E Jesus disse: saiam. Pediu para que eles saíssem dali. Aleluia. E Jesus entra. Jesus entra. E eu acho algo interessante mais ainda, porque discípulos que estavam com Jesus não foram até o local ver o milagre. É o que está registrado na Bíblia. Só foi Pedro, Tiago e João. E eu fico pensando, teve discípulo que achou graça. Teve discípulo que não estava preparado para o milagre. Veja o quanto é sério, irmãos, andar com Jesus. Veja o quanto é sério ser embaixador de Jesus na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Viver, aleluia, com Jesus é fazer com que as pessoas percebam Ele na minha vida, percebam Ele na minha casa, percebam Ele no meu ministério, aleluia. Percebam Ele na minha família, aleluia. Não apenas querer ser diferenciado por uma gravata, pelo um paletó, aleluia, pelo um terno bonito, pelo um vestido bonito, pela uma roupa bonita, não, aleluia. Ser embaixador de Jesus na terra é de fato ser visto, aleluia, ser visto como alguém que o represente de fato e de verdade, aleluia. E Jesus entrou naquele ambiente. E quando Jesus entrou naquele lugar, acompanhado de Jairo, Pedro, Tiago e João está com ele também, aleluia. E então ele pega na mão daquela menina, aleluia. E ele então dá ordem. E a Bíblia diz que o Espírito de vida o tornou, aleluia. E grande foi a alegria naquele ambiente. Aleluia. Quais são os amigos que estão frequentando o teu ambiente? Aleluia. Quais são os amigos que estão na tua casa? Aleluia. Porque tem amigo que se diz amigo, mas no momento em que você chega para vir para o culto, para vir para a igreja, para uma atividade espiritual, ele chega na tua casa para bater papo, para tirar o foco, aleluia. Faça uma reflexão nesta noite. Quais são as amizades que estão sendo cultivadas no teu ambiente? É aquelas que têm deixado Jesus à vontade? Ou é aquelas que têm te afastado da presença do Senhor? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque amigos de verdade, eles estão dispostos, aleluia, a servir a Jesus conosco. Amigos de verdade, eles estão dispostos a caminhar conosco na presença do Senhor nosso Deus. No livro de Ruth, nós apreciamos a história de Ruth e a sua sogra, Noemi. Eu acho interessante que Noemi insiste para Ruth, para que ela retorne, ou fique na sua terra. Ela era moabita, fique em Moabe. Noemi estava voltando para Belém. E ela pede as suas duas noras, e insiste a ela, dizendo: fique, volte para as vossas famílias. Aleluia. E o versículo de número 16, do capítulo 1, ela diz assim: disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandone, porque onde quer que tu fores, eu irei contigo, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que declaração de amizade verdadeira, né, irmãos? Que amizade leal, aleluia. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão, e isso é verdade. Isso é verdade. Mas veja, no capítulo 2 de Marcos, para nós finalizarmos,
aprecia-se uma história, aleluia, de um homem paralítico. Na contramão do que vimos, estes homens viram um paralítico. E a Bíblia diz que eles eram 4 homens, 4 amigos, aleluia. E não perderam a oportunidade. E quando Jesus estava dentro daquela casa, a Bíblia diz que aquela casa ficou cheia. As portas ficaram tomadas da multidão. Mas aqueles 4 amigos estavam dispostos naquele dia a receber o milagre pela vida do seu amigo que era paralítico. Aleluia! Uma fé coletiva. E a Bíblia diz que eles pegaram aquele homem. E ao chegar no local onde Jesus estava, como estava tomado a porta, eles descobriram e o levantaram pelo telhado e desceram aquele paralítico aonde Jesus estava. Que atitude leal, que atitude verdadeira, que atitude amigável, aleluia. O esforço de quem quer ver o milagre de um amigo, aleluia. E quando eles colocaram este homem, aleluia, ele recebeu a cura, aleluia. Porque Jesus olhou não somente para o paralítico, mas para os 4 homens que tinham conduzido aquele paralítico e centralizado ele naquela sala, aleluia. Como estão sendo cultivado a tua atitude em relação ao amigo? Talvez ele ainda não conheça o Senhor, talvez ele não caminhe ainda para a igreja, aleluia. Mas esta palavra nos ensina agora que temos que valorizar, aleluia, a nossa atitude através da nossa fé. Tem muita gente precisando de nós. Vez ou outra eu recebo ligação de algum amigo que trabalhava comigo lá no hospital. Agora esses dias eu recebi. O doutor Daniel me ligou. Estava passando por um problema conjugal. Eu conversei por telefone, eu orei por ele. E agora, semana passada, eu estive em Belém. E perguntei, como é que você está? E ele mostrou a foto para mim. Na catedral ali da Quadrangular, na Cidade Nova. Ele e a família adorando o Senhor nosso Deus. Aleluia. Pois valorize, irmãos, a amizade. Valorize os amigos. Apresentando para ele, mostrando para ele que o Jesus a quem você serve, que o Jesus que você cultiva, ele faz milagre. Aquele homem paralítico, ele andou, e o Senhor disse, vai, a tua fé te salvou, aleluia. Aleluia, porque o maior interesse do nosso Jesus é de salvar a vida do mais vil pecador. E não espere por anjos, não, seres celestiais, não. O Senhor nos constituiu como embaixadores aqui na terra, para o representar e povoar o céu, aleluia, e o nome do Senhor ser glorificado. Fique com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus.